Good, working. Ok. Então, só para comunicar a todos vocês, nós estamos neste momento ao vivo no YouTube. Caso vocês queiram enviar o link do nosso canal, né, para os amigos, já está acontecendo ao vivo a transmissão. Good, então, deixa eu apenas silenciar aqui. Então, hoje nós temos a apresentação do Sr. Tenzin Dorje. Ele já fez uma palestra para nós falando sobre os 4 grandes compromissos, Sua Santidade Dalai Lama. E hoje ele vai falar sobre o tema da pedagogia nas instituições monásticas tibetanas. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Sr. Tenzin Dorje, lembrando que a gente recomenda que vocês fiquem com as câmeras e microfones desligados durante toda a palestra, e no final vocês podem fazer perguntas pelo chat, eu posso ajudar vocês a fazer as perguntas. Tá ok? Então, espero que vocês tenham uma boa sessão, uma boa palestra, e que a gente possa aproveitar bastante esta oportunidade. Ok, Mr. Tenzin, you can go ahead. Hello, and thank you again. Thank you for inviting me to speak on the pedagogy of Tibetan monastic education. It's a threefold: listening, contemplation, and meditation. Então, muito obrigado por me convidarem mais uma vez para uma fala aqui na Tibet House Brasil. E hoje eu vou falar sobre o tema da pedagogia nas universidades monásticas tibetanas e sobre os seus 3 pilares principais, que é a escuta, a contemplação e a meditação. First, I would like to take a moment to introduce Tibetan monastic education and then talk about teacher and student relationship in the monastic education system and then the monastic pedagogy. Então, primeiro eu gostaria de fazer uma introdução ao sistema de educação monástico tibetano e já aproveitar e falar um pouco sobre a relação aluno-professor nessa pedagogia. So Tibetan monastic education is a very systematic process. It involves teaching, learning, which are, I think, same in any education system. But there are, certain things which are not part of the modern education system. And of course, Tibetan monastic education system is, oriented towards spiritual liberation and enlightenment. Então, é claro que como qualquer pedagogia, como qualquer sistema de educação, o sistema monástico tibetano, ele é muito sistemático, muito sério, né, bastante profundo, mas ele tem um diferencial, né, porque é claro que o objetivo final desse sistema de educação é um objetivo espiritual, né, que seria atingir a iluminação, atingir esse estado de clareza plena. So you may know that historically Buddhism or Buddha Dharma originated in India and it was brought to Tibet and the first Tibetan monastery called Samye was established in the 8th century. Então, como vocês sabem, o Buda Dharma, né, o budismo, ele se originou na Índia e ele foi para o Tibete, né, mais ou menos ali no século 8, e a gente tem esse marco da inauguração do mosteiro Samye, no Tibete. Great Indian masters, Acharya Padmasambhava and great Indian abbot Acharya Chandarakshita were very instrumental to start off Buddhism in Tibet and the Samye monastery.
Então, grandes mestres, né, do budismo foram particularmente importantes para o estabelecimento do budismo no Tibete. Padmasambhava, Tsandarakshita, todos esses, né, o grande abade, todos esses foram figuras proeminentes que tiveram um papel crucial no desenvolvimento, na sustentação do budismo tibetano. Of course, from the 8th century until 14th, there were, Buddhist teachings given from teachers to students, and there were monasteries built. But I believe that this was around the 14th century. Tibetan monastic education system kind of originated. Então, a gente sabe que esta relação de professor e aluno sempre existiu, mas é possível dizer que foi mais ou menos no século XIV que esse sistema de educação sobre o qual eu vou falar agora originou. And so down the centuries, many monasteries were built and established. The Tibetan monasteries largely are centers of education or learning. Então, é muito importante dizer que os mosteiros, né, os monastérios, eles tiveram historicamente esse papel de serem centros de educação, né, centros de aprendizagem. So different monastic institutes or universities may sometimes differ in terms of emphasis of their studies, but many things that I'm going to explain today are common to most Tibetan monastic education institutes. É claro que algumas universidades monásticas elas podem ter particularidades, mas as coisas que eu vou comentar agora, que eu vou falar sobre agora, elas explicam em linhas gerais o que é essa educação, né? Provavelmente são pontos em comum entre todas essas instituições. So the Tibetan monastic education and pedagogy involves many things, and some of the primary ones are, reading, learning to read, reading, memorizing, Buddhist texts, reciting those texts, praying, teaching the Buddhist philosophy and practice, listening to teachings, and then reflecting on contemplating the meaning of the teaching, debating about the topics, meditation and practice. Então, esse programa dessas universidades monásticas, ele inclui a leitura, a memorização, a recitação, as orações, os ensinamentos, digamos assim, o processo de aquisição desses conhecimentos e, ao mesmo tempo, a contemplação deles, a habilidade de debate e também a prática de meditação. So, one of the highest degrees, awarded in the Tibetan monastic education system is called Geshe, and it is equivalent to doctoral program study in the modern universities, and it at least takes 16 years, rigorous study to complete the study program and examinations. Então, a gente, por exemplo, nas universidades monásticas, a gente encontra essa diplomação, né, o que seria uma diplomação, e o título de Geshe, né, que seria o mais alto, o mais alto nível, né, de titulação, de diplomação dentro desse sistema de educação, e ele seria equivalente a um título de doutorado, né, Ph.D. Ele leva mais ou menos 16 anos para você cumprir o programa todo. The dominant Tibetan Buddhist tradition is called the Gelugpa or Ganden, and so this Geshe program is largely based upon this tradition's education system. Então, a gente está falando aqui de uma escola específica, que seria a tradição Gelugpa ou Ganden, e é justamente aí que você vai encontrar esse tipo de programa de formação de geshes.
And traditionally, only the monks, male monastics, could join this kind of a Geshe study program, and so they can earn Geshe degrees. Então, normalmente, tradicionalmente, apenas os monges podem se juntar a esses programas, né? Podem se inscrever nesses programas de formação de Geshe e perseguir esse tipo de formação. As you may know that, we lost our country to communist China, and in Tibet, so at the moment it's very hard to have this kind of systematic education program. So over the 60 years in diaspora India and so forth, we established major monastic universities such as Sera, Drepung, Ganden, Geshe, and these Geshe programs exist in India Tibetan monasteries. Então, esses programas estavam disponíveis, né, nos nossos mosteiros tibetanos, porém a gente sabe que a partir de 1959, com a invasão da China comunista no território tibetano, a gente perdeu essas instituições e elas acabaram sendo retomadas na Índia, né, numa situação de exílio, e lá existem universidades, né, que podem conceder esses títulos de Geshe. So in the Tibetan diaspora in India, under the guidance of His Holiness the Dalai Lama, now for the first time in Tibetan history, many Tibetan nuns are afforded to join a Geshe study program, and we created a new equivalent Ph.D. program called Geshe program. Então, a gente também sabe que recentemente, através das orientações, né, de Sua Santidade Dalai Lama, nós tivemos a oportunidade de ver aí o programa de Geshe surgir, né, que seria o programa para monjas, né, para que monjas possam se juntar a esse processo de formação para perseguir o título de Geshe. So by Vinaya rules or monastic rules, monks and nuns cannot live in the same monastery. So therefore, monks live and study in the monasteries and nuns live and study in nunneries. Então, no caso dos monges, eles vivem e eles estudam nos mosteiros, né? E as monjas, elas têm os conventos. So in the Tibetan monastic education, teacher-student relationship or guru-chela, guru-disciple relationship is regarded as centrally important. Então, quando a gente pensa nesse processo, né, pedagógico, a relação aluno-professor, que também é conhecida como guru-chela, ela é muito importante, ela é central. Tibetan word lama is the Tibetan translation of the Sanskrit word guru, which in English means teacher, a spiritual guide. And the guru is regarded as the primary source of Dharma knowledge, learning, and realizations. Então, a palavra lama é uma tradução da palavra guru, que seria professor, né, o mestre em tibetano, em sânscrito, e essa tradução mais precisa para o inglês seria como um professor espiritual, né, um orientador espiritual. So in the Buddhist sutras and tantras, the centrality of teachers. I don't know why there's all these marks coming up. Do you know? No, I'm not sure. All these like red marks, and I don't know. Somebody looks like messing up with the PowerPoint. Can you see that? All the red marks and dots. Yeah.
because screen share optional or not. Okay, let me do that. Stop this screen share. That is long. That's not. Now share again. Share again. Share chimindu. Share rangja. What do you mean? Log out shida. Log out shida. Sharing the mat sharing mat. That me do it. Okay. Yeah. Okay. That is. On that loss. Is that clear? Okay. Start. Okay. Sorry. So my second slide. In Buddhist sutras and tantras, the importance or the centrality of gurus or teachers, their qualifications are explicated or explained. Sorry, can you repeat it again, Mr. Tenzin? Okay. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. All right. So in the Buddhist sutras and tantras, the importance of gurus, teachers, their qualifications, and cultivating proper relationships with the gurus are explained clearly. Então, nos sutras, nos textos, nos sutras e nos textos do Tantra, esta relação entre o aluno e o professor, elas são cuidadosamente explicadas. So the importance of guru is such that the student must take as long as time needed to know about the guru's qualifications. Only when they are convinced and feel very comfortable, then they should cultivate a teacher or a guru. And once they have cultivated a guru, they must keep that relationship very intact, or it's going to be very detrimental for spiritual growth. Então, nesse caso, é muito importante que o processo de desenvolvimento dessa relação com o professor, com o guru, ele seja muito cuidadoso. Isso leva tempo, tem que ser feito com muito cuidado mesmo. E uma vez que esta relação se estabelece, ela tem que ser muito bem, tem que zelar muito por ela, A manutenção dessa relação é muito importante, porque uma quebra nessa relação pode significar um grande um retrocesso, digamos assim, no processo do estudo e do cultivo do Dharma. So today, as Tibetan Buddhism, institutes have spread to different parts of the world. In His Holiness the Dalai Lama has strongly advised that those who are interested in Tibetan Buddhism, they must not rush to cultivate anyone as their spiritual guru or teacher. They should take every time to investigate, and only when they find that the teacher is qualified, then they cultivate that person as a teacher, and then they should keep the relationship very intact. Então, ultimamente, várias autoridades espirituais do budismo tibetano, incluindo Sua Santidade Dalai Lama, têm recomendado que as pessoas não tenham pressa para encontrar um guru ou para encontrar um lama, que elas possam, com calma, procurar um bom professor, que elas possam também, com calma, desenvolver e cuidar dessa relação, porque isso pode ser realmente um ponto de atenção aí na nossa prática, no nosso cultivo espiritual. Traditionally, Tibetan monastic education is free, meaning that teachers are not earning salaries or they are paid. But once a teacher-student relationship is established by choice, then the students must cultivate the relationship very properly. And cultivating relationship properly means by way of thought. They should respect, they should be committed to their teacher, and by action, meaning that they should practice what the teacher teaches you, and then they should try to serve their teachers in whatever way they can. Então, tradicionalmente, a educação tibetana ela é gratuita, significa que não há nenhum tipo de honorário, que o aluno deva pagar para o professor,
não há salário, o professor não ganha salário, porém, existe uma certa obrigação por parte do aluno no sentido de cultivar mentalmente e fisicamente a gratidão por esse professor. Então, no nível mental, isso significa cultivar essa gratidão nos pensamentos, cultivar boas intenções, né, no seu estudo e prática, e no nível da ação, no nível do corpo, realmente praticar o que aquele professor ensina e procurar servi-lo de todas as formas que ele puder. So teachers are not paid salary or anything like that, but students, out of their faith and devotion, whatever they can afford, they make offerings to their teachers. Então, não há obrigação de pagar nenhum salário, mas é claro que muitas vezes os alunos, por uma questão de devoção, de respeito, com o esforço próprio deles, acabam fazendo oferendas ou doações para os seus professores. So some of the classic examples of teacher-student relationships in Buddhism are great Indian master Atisha of the 11th century. It is said that he sailed for many months to the Golden Island, which is now people recognize as Bali in Indonesia, to meet with his future spiritual guru, Acharya Somnavidpa. And it took 12 years for him to investigate and to accept that as his teacher and received all the teachings about cultivating great compassion and a mind of enlightenment. Grande exemplo de uma relação de professor e aluno que a gente encontra na história do budismo tibetano é a história do grande professor Atisha, do século XI, que nessa época ele fez uma viagem muito longa de barco até a Ilha Dourada, que hoje em dia a gente conhece como Bali, na Indonésia, e lá ele encontrou o mestre dele, quem viria a ser o mestre dele no futuro. Ele ficou alguns anos investigando esse professor, conversando com esse professor, até que ele formalmente fizesse o pedido para ser aluno dele. Então, isso é um exemplo de como a gente deve levar isso a sério, de como essa relação deve ser cultivada. So great Atisha visited Tibet in the 11th century, and while in Tibet, he wrote The Lamp of Path to Enlightenment, Bodhi Prada Pratibham in Sanskrit, which is the fundamental root text of lumbering teaching, stages of the path to enlightenment. Então, Atisha é reconhecido no caminho para o Tibete, no século XI, né? Ele é um professor indiano que foi para o Tibete, e no caminho para o Tibete ele escreveu um dos textos raiz, né? Um dos principais textos do que a gente conhece hoje como Lamrim, né? Que seria o caminho para a iluminação. So Lamrim teaching, Lamrim meaning stages of the path to enlightenment teaching or discourse, it starts off with discussing the qualifications of the guru and cultivating a proper relationship with the spiritual guru. Então, o texto do Lamrim, esse texto, né, sobre o caminho para a iluminação, discurso sobre o caminho da iluminação, ele começa estabelecendo justamente a relação com o guru, né, a relação do discípulo com o guru. So as Dharma practitioners, once we have cultivated a guru or a guru, and if we break that relationship, it will be very hard to gain spiritual realizations, to find liberation and enlightenment. Então, uma vez que a gente estabeleceu esse vínculo com o guru, é muito importante mantê-lo. Quando a gente rompe esse vínculo, pode ser uma coisa muito perigosa. Pode ser que depois disso seja bem difícil encontrar essa realização espiritual nesta vida. So another classic example of guru devotion is the story of Bodhisattva Sadaparudita, or ever-crying Bodhisattva. Outro exemplo de uma relação de discípulo e mestre que a gente encontra é a Vadana de Sadaparudita, ou o Bodhisattva que chora, o Bodhisattva que lamenta.
So he's called ever-crying Bodhisattva because, he, out of his great compassion, he always have tears in his eyes, seeing the suffering of other sentient beings and wishing everybody to be free of their suffering. Então, o Sada Prarudita, esse Bodhisattva, ele é conhecido como o Bodhisattva que sempre chora ou que sempre lamenta, justamente porque ele sempre tem lágrimas nos olhos quando ele vê e percebe o sofrimento no mundo. Então, ele está sempre preocupado com os outros seres. So if you look at the life story of Bodhisattva Sadaparudita, he went through a lot of difficulties and made sacrifices before he could meet with his future guru, Dharmodgata. Então, se a gente olhar para a história, para essa Vadana do Sada Prarudita, a gente vai ver que ele passou por muitas coisas, ele passou por vários processos, demorou muito tempo para ele encontrar o professor dele, o futuro professor dele, que seria o Buda Dharmogaya. So great Adisha and Bodhisattva Sadaparudita are the best examples for us in terms of how to find the qualified gurus, and once we find them, how to cultivate them properly. Então, esses dois grandes praticantes, né, o mestre Atisha e o Bodhisattva Sada Prarudita, eles são, digamos assim, os melhores exemplos, né, os nossos melhores modelos de como procurar por um professor, um guru. So as I said earlier, we respect our gurus, teachers, we serve them, we make offerings to them, and offering can be material offerings or it can be spiritual offering. And the best offering that makes our gurus happy is to practice what they have taught us. Então, é claro que nessa linha da devoção e da gratidão, o melhor jeito da gente demonstrar isso para o nosso mestre é praticando o que eles nos ensinam. So if you are more interested about, the teacher-student relationship, you may refer to the life stories of great Atisha, Bodhisattva Sadaparudita, and others, and can look at the 50 stanzas of Guru devotion by Ashva Ghosh. Então, se vocês tiverem mais interesse sobre isso, vocês podem consultar outros textos, como, por exemplo, as 50 afirmações por Ashva Ghosha, que é um texto também que fala sobre a relação do professor-aluno, entre outros. Excuse me. Okay. No, I couldn't go with mine. It's okay. I guess you can share now. Now I can share it. Let me see. I could. Okay, maybe I can do this way. Okay. So in a monastery, when first a young monk or a nun enters, let's say you may enter the monastery at the age of 7, and your study begins with basic, education of learning how to read Tibetan script, Tibetan language. Então, vamos supor, um jovem, né, uma criança que ingressa nesse sistema de educação, ele começaria aprendendo, é claro, ele começaria sendo alfabetizado ou alfabetizada na língua tibetana. And so once you have learned the Tibetan alphabets and how to read Tibetan, then you can start to, memorize some simple basic Buddhist texts. Então, uma vez que que essa criança foi alfabetizada na língua tibetana, ela pode começar a memorizar alguns versos muito simples dos textos budistas. The screen share the PowerPoint. Okay, hold for a second. I'll try to see. Screen share.
hold for a second. I'm trying to see where I can share this. Now even I don't know how to share this. Let me see. There's a button. Oh, they're here, yeah. Below. Okay. That's it, right? That's right. That's right. Yeah, good one. Okay. So memorization or memorizing is an essential pedagogical skills in the monastic education. Então, esse aspecto da memorização é muito importante na educação monástica tibetana. So monks and nuns, they memorize, fundamental Buddhist texts or treatises and prayers every day. They get up early in the morning because your mind is very fresh, and then you will spend a couple of hours memorizing different Buddhist texts and prayers. Então, nesses mosteiros, nessas instituições de educação, os monges e as monjas, eles vão acordar bem cedo, porque é o momento que as mentes estão frescas, e eles vão começar esse processo de memorização dos textos, né? Não apenas sutras, mas tratados, preces, orações. So memorizing is especially very important, for regular monastic debates. You have to memorize all the Buddhist debate texts to be able to go to the debate courtyard and debate. You cannot bring your text with you. So everything has to be memorized, and you have to debate based upon your memory. Então, por exemplo, se você quiser participar dos debates, né, no espaço do mosteiro que é dedicado para esses debates, você precisa memorizar todos os versos que você vai usar nesse debate, porque ninguém entra com os textos, né, nesse espaço. Os espaços de debate, você precisa entrar apenas com as suas ideias, com seus pensamentos. So as I said, monks and nuns, they get up early morning when their mind is very fresh. They spend a couple of hours memorize different texts and prayers. Then in the evening, before they go to bed, they will recite what they have memorized so that they will be able to remember them well and for their thinking and reflection. Então, é muito comum que nesse sistema eles memorizem pela manhã e à noite eles façam a recitação de cor, né, desses textos para conseguir fixar esse estudo. So reading, memorizing, and reciting are important parts, pedagogical elements of Tibetan monastic education. Então, ler, memorizar e recitar são aspectos muito importantes dessa educação. So basically, Tibetan monastic pedagogy involves a threefold approach: listening, called Teba, hearing; contemplation, we will talk about later; and meditation. Então, existe um tripé, né, de abordagens que apoia essa pedagogia, né? Então, seria escutar, memorizar e recitar. A gente vai falar sobre isso depois, mas esse aspecto do escutar é o primeiro que a gente vai falar, e que em tibetano é esse Turpa. So listening is very much emphasized in the monastic education, where every day there are Buddhist classes where teachers teach and students will go to the teachers, and they have to listen very attentively to the classes and teachings. Então, essa parte do conhecimento adquirido, né, que é quando os alunos eles vão para a sala de aula e eles vão ouvir os seus professores. So the Tibetan term is called Teba, which means to listen or to hear. It's not simply enough to listen to the teaching, but you must hear the teaching properly. Então, o termo em tibetano é Turpa, justamente porque não é só sobre escutar, né? Você precisa ouvir o ensinamento.
Então, é muito importante que esses dois processos estejam envolvidos. So listening is a process that involves mindfulness, alertness, critical intelligence thinking, and so forth. Então, escutar envolve atenção plena, pensamento crítico, introspecção e outras habilidades. So listening to a live teaching is considered very important, vital, because it is through transmitting oral teachings from teacher to students that we are able to gain deep insights into Buddhist teachings based upon experiences and expertise. Então, essa parte ela é considerada muito importante, porque é justamente nessa oportunidade de ouvir os ensinamentos ao vivo, né, de um professor, de um mestre, é que a gente vai ganhando experiência e expertise, né, através do expertise dessa outra pessoa, para a gente conseguir desenvolver o insight. So the Tibetan word teba literally means listening, but it could also include study, where the young scholars go to the classes and teachings, then they come home and then they will study those teachings on their own. They will read the relevant textbooks and so forth. Mas Terpa também pode ter o sentido de estudo, né? No sentido de que os alunos vão para o mosteiro, vão para as salas de aula, eles adquirem aquele conhecimento do professor e daí eles voltam para casa e continuam estudando os materiais em casa. In the Tibetan Buddhist monastic education, what we regard as unbroken lineage oral transmission from a qualified teacher to students, and then from from qualified teachers to students is regarded as very, very important for spiritual insight and realizations. Então, a gente, no budismo tibetano, a gente fala que o ensinamento ele é mantido numa linha inquebrantável, né? Uma linha inquebrável de professor e aluno. Então, é uma transmissão direta de um mestre para um aluno, e daí esse aluno se torna mestre, e daí ele passa para o aluno dele, e isso é muito importante, né? Essa relação é muito importante para o insight, para a realização espiritual. So listening basically ensures the authenticity of the Dharma teaching passed from generation to generation, and it also makes teaching very lively, very personal for one's spiritual development and experience. Então, esse aspecto, né, ele é muito importante para a realização espiritual e para adquirir experiência. Então, ouvir o ensinamento, né, ao vivo, diretamente de um mestre, tem um papel, tem uma importância muito grande, é muito precioso. So another important aspect of the monastic education pedagogy is called samba, means to think, to contemplate, to reflect, contemplating. Então, um outro aspecto da educação seria a contemplação, que em sânscrito a gente chamaria de sampa. E esse sampa ele tem também esse sentido de refletir ou introspecção, né? Capacidade de introspecção. So contemplating, it follows the listening to a teaching, where listening is primarily to how to get the information or the teaching, but contemplating the meaning of the teaching makes sure that you understand what the actual meaning is. Então, essa contemplação ela é considerada uma segunda etapa, porque primeiro a gente adquire esse conhecimento, né? E daí depois a gente precisa contemplá-lo, refletir sobre ele para ter certeza sobre o seu significado, né? Qual é o sentido daquele ensinamento. So I think contemplating involves the use of your critical intelligence. For example, let's say, what is compassion? What are different types of compassion? Why compassion matters? And how can we cultivate compassion? So all of these things, why this matter? So all of those things are part of, contemplation practice. Então, esse aspecto da contemplação, ele é um aspecto de
inquirir, né? Fazer perguntas. Então, essa atitude do porquê, né? Do querer descobrir, querer desdobrar essa questão e querer fazer perguntas, é isso que, digamos assim, poderia explicar a atitude por trás dessa contemplação. Shakyamuni Buddha is believed to have famously claimed or said, "O monks and scholars, you should investigate my teaching or discourse, just like a goldsmith tests a gold through 3 ways: burning, cutting, and rubbing it. If you're convinced, you can accept my teaching, but don't accept it just simply out of faith and respect." So that is a very, how should I say, reassuring statement from Buddha. Então, a gente encontra no Tripitaka, né, que seriam os primeiros ensinamentos, né, transmitidos pelo Buda Shakyamuni, uma passagem muito importante no Digha Nikaya, né, que seria a coleção, a gente diria que é a coleção de discursos longos dele, né? Então, nessa ocasião, ele diz assim: ó monges e estudiosos, né? Vocês deveriam investigar os meus ensinamentos como um ourives examina o ouro, né? Através do processo triplo, né? Queimando, cortando e esfregando. E daí, se vocês se convencerem a partir dessa investigação, aceitem ele, mas não aceitem o meu ensinamento simplesmente por fé ou respeito. So in a Tibetan monastic education system, use of the critical thinking or intelligence, use of reasoning are very vital part. You should not accept anything just out of faith or blind faith. You must investigate the teaching and the topics, and once you have seen the reasons, then you can believe in them, you can accept them. Então, nessa trajetória acadêmica do budismo tibetano, é muito importante usar esse pensamento crítico, essa introspecção e fazer as perguntas certas, porque a gente não deve aceitar absolutamente nada simplesmente por saltos de fé, né? Uma fé cega. So just like that example, a goldsmith wants to find out whether he got a piece of gold or just a brass. So if he burn it, if he cut it, and he rub it against some other metal, he will find out whether it's actual gold or it is brass or something else. So in the same way, Buddha wants us to investigate his teachings through the use of logic, reasoning, and critical thinking. Então, por isso que ele cita o exemplo do ourives, né? Porque se um ourives tem um pedaço de metal, né? Um mineral na mão, e ele não sabe dizer se aquilo é ouro ou se aquilo é bronze, ele precisa passar por esse processo triplo, né? Para constatar se aquilo é ouro mesmo. Então, no caso, ele queima, ele corta e ele esfrega, né, em outro pedaço de metal. E daí ele vai descobrir. Da mesma forma, no caso do ensinamento do budismo, nos mosteiros tibetanos, você tem um processo triplo também, né? Você tem esse tripé, que começa com a escuta, passa pela contemplação e pelo pensamento crítico, né? E daqui a pouco a gente vai ver o terceiro pé. So listening well is very important to gain your first knowledge, but contemplating helps you to get rid of many doubts about the topic. And if you don't do contemplation, then our understanding of a teaching through listening can be very superficial, just on the surface level. Então, claro que ouvir é muito importante, mas contemplar vai ajudar a gente a se livrar de várias dúvidas, vários questionamentos, resolver uma série de questões em relação à nossa compreensão e vai nos possibilitar uma compreensão mais profunda. Enquanto se a gente parar nessa primeira parte, que é a parte da escuta, a gente pode atingir alguma compreensão, mas muito superficial. So if you want deep understanding of the teachings, contemplation is a must, because simply listening, we may not be able to get deeper understanding. We can easily forget what we have heard. So contemplation helps us to remember things well and to gain deeper insights.
Então, a escuta ela não vai ser suficiente se a gente realmente quiser perseguir esse caminho de cultivo espiritual. Escutar é muito superficial, é tão superficial que a gente pode simplesmente esquecer o que a gente escutou. Mas se a gente faz o processo de contemplação, a gente com certeza vai lembrar do que a gente aprendeu, porque a gente vai aprofundar esses processos. So in the monasteries and Tibetan nunneries, regular class can be about an hour and a half long. Then they have a lot of time to do self-study, do contemplation, and then go to debate. Então, o período de aula num mosteiro, num convento, normalmente é de 1 hora e meia. E depois disso, eles têm bastante tempo para fazer o estudo pessoal, para fazer contemplação e participar de debates. So contemplation helps you to develop confidence in your learning and understanding. Então, a contemplação ela também tem a ver com o desenvolvimento de autoconfiança. So it is really through contemplation we can make sure that we understand meaning of different topics and teachings. Então, é através da contemplação que a gente pode ter certeza, criar convicção de que a gente compreendeu alguns tópicos, alguns assuntos. So once we have learned the meaning deeply, then the next step is to meditate on the definitive understanding of the meaning. Então, depois que a gente fez todo o processo de contemplação, a gente pode, então, iniciar o processo de meditação, que é realmente meditar sobre os significados mais profundos. Por exemplo, o que é eu, o que significa eu. So meditation can be defined in many different ways, but a simple way is it is a process of familiarizing our mind more and more intimately with your practice, with your learning, with any topic. A gente poderia definir meditação de muitas formas, mas aqui a gente vai defini-la brevemente como um processo de familiarização com os aspectos positivos da mente, com as nossas aprendizagens. Let's say I want to be kind, I want to be loving, I want to be compassionate. So I learn about these things first. I deeply contemplate the meaning of these things. Now I know for sure, I know what kindness means, what love means, what compassion means. Now through meditation practice every day, I will try to cultivate these qualities in my mind. Então, por exemplo, se o nosso objetivo é nos tornar pessoas mais bondosas, mais generosas, a gente pode começar aprendendo, ouvindo palestras e aulas sobre isso, depois passar por um processo de contemplação do significado do que é ser bondoso ou generoso, e uma vez que a gente criou convicção de que a gente sabe o que é isso, qual o sentido disso para nós, daí a gente pode começar o processo de meditação, que é todos os dias, repetidas vezes, se familiarizar com esses estados mentais que são de bondade e generosidade. So there are many kinds of meditations of GOM, depending on what is GOM, but categorically speaking, they can be classified into two types. Então tem muitos tipos, tem muitos tipos de prática de meditação, que em tibetano a gente chama de GOM, mas a gente pode, de maneira geral, classificar em dois tipos. So one is called Shine, means calm abiding, and the Sanskrit word is shamatha, and the other one is called Lakthong in Tibetan, Sanskrit word is vipassana, or analytical meditation. Então, esses dois tipos de meditação são Shine, em tibetano, que em sânscrito seria shamatha, e que significa tranquila absorção, e a meditação analítica, que seria Lakthong em tibetano, e em sânscrito seria vipassana. So Shine, or calm abiding meditation, is basically tied to fix our mind single-pointedly on a given focus or object of meditation. Então, Shine, ou tranquila absorção, seria justamente o processo de focar as nossas mentes, ou seja, conectar as nossas mentes a um objeto de atenção de maneira unifocada por algum tempo determinado.
So your meditation object can be anything. As a Buddhist, I would like to meditate on a Buddha. I would like to meditate on love and compassion, emptiness, impermanence. So any topic is a good topic. And single-pointed focus means I try to fix my mind on this topic and see that my mind does not get distracted to any other objects. Então, o objeto de atenção, né, o objeto de foco, nesse caso, ele pode ser qualquer um. Como budista, por exemplo, eu gostaria de sempre usar a figura do Buda como um objeto de foco, né? Mas o mais importante é a qualidade da mente, nesse caso, ou seja, uma qualidade tranquila, unifocada, que não se distrai do objeto de atenção. So in the stages of path to enlightenment or learning practice, you will learn about, how to cultivate the 9 stages of mental development to experience shamatha or calm abiding. Então, quando você estiver nesse processo, né, de aprendizagem dessas práticas, a gente vai falar dos 9 estágios de tranquila absorção, né, ou de shamatha. And the other meditation is called analytical meditation, which means, on any given topic, you cannot simply put your mind on it, but you have to analyze the object. Why, right? You have to deeply engage with the object and ask all kinds of critical questions. Então, não basta apenas a gente focar de maneira atenta a nossa mente ao objeto, mas a gente precisa contemplá-lo, né? A gente precisa analisá-lo, fazer perguntas críticas em relação a ele. So meditation is a must for deep realizations and spiritual advancement. If you want to become free from samsara, we have to do meditation. If we want to become a Buddha, enlightened being, we must do meditation. Então, a meditação é um passo essencial no caminho da gente atingir essa realização espiritual, conseguir esse fruto, né, espiritual. Se a gente não meditar, a gente, sem dúvida nenhuma, nesse trajeto, nesse caminho, a gente não vai conseguir se tornar um Buda, digamos assim, um iluminado, né? So even if we are not thinking about, liberation from samsara, enlightenment, and so forth, we simply want a peace of mind here, and we want to succeed in what we do in our life. Meditation can be very helpful because it helps us to cultivate mindfulness, alertness, and bring peace into our mind. Então, mesmo se a gente não tiver aderido a essa cosmovisão budista, né, de samsara, de iluminação, não tem problema. Se o seu objetivo é atingir a paz de espírito aqui agora, nesse mundo, a meditação também é uma excelente ferramenta para você. So basically, Tibetan monastic education involves these 3 important skills: listening to teaching, contemplating the meaning of the teaching, and meditating on the understood meaning of the teaching. Então, lembrando, essa pedagogia das universidades monásticas tibetanas está apoiada nesse tripé, né, que seria aprender a ouvir os ensinamentos, aprender a contemplar os ensinamentos e aprender a meditar sobre os ensinamentos. So in the modern education system, we know that listening is important in the classrooms, and the contemplating, we use some critical intelligence exercises a little bit, but we never talk about meditation. A gente sabe que na educação moderna, né, essa educação que surgiu no Ocidente, a parte de escuta é muito importante, essa está bem estabelecida. A parte de contemplação, talvez existam alguns exercícios de lógica utilizados para desenvolver esse aspecto, mas pouco se fala, ou praticamente nada se fala sobre o aspecto da meditação. As a professor teaching at American University, what I find is that in the American education system, listening is not given that much importance. Speaking is much more important.
Então, como professor de universidade, né, como professor universitário, eu sei que nessas instituições modernas, ouvir não é considerado uma habilidade importante, falar é muito mais importante. So in our university curriculums, we have public speaking courses. The students must learn how to give informative, persuasive speeches. But in the whole textbook, there's one chapter on listening, and that shows how much importance is given to the listening in the American education or modern education system. Então, por exemplo, quando a gente olha o currículo dos cursos universitários, né, nos Estados Unidos, a gente vai encontrar vários componentes sobre como falar em público, né, como se comportar durante um discurso, uma palestra, técnicas para falar, mas a gente não vai encontrar absolutamente nada, nenhum capítulo que fale sobre como escutar, né, o ensinamento. Então, nesse sentido, a gente percebe quão pouco valorizado é a escuta. But in the Tibetan monastic education, listening is extremely, extremely important, as I had explained earlier. Porém, né, na educação tradicional tibetana, a escuta é extremamente importante. So talking about meditation, in the Tibetan monasteries, you'll find monks and nuns engage in debate, dialectics. We call tsinyi in Tibetan. Então, é muito comum que vocês encontrem monges e monjas envolvidos em debates, né, sobre dialética, desculpe, por meio dessa metodologia dialética, e que em tibetano a gente chama de tsini. So debating is a very formalized syllogistic system that involve at least two monks or non-scholars taking turn to ask questions and respond to the questions on any given topic or any topic of interest. Então, esse debate, ele, na verdade, acontece por meio de um sistema, de um silogismo, né, formal, que envolve, basicamente, uma dupla de monges ou monjas que fazem, que tomam, tem turnos, né, tem vez para fazer pergunta e responder pergunta. I learned that in Aristotle also talked about syllogism, but in modern education we hardly use syllogism or syllogistic system to give education. Eu conheço essa terminologia, né, do silogismo por conta dessa prática da dialética budista, mas eu sei que na educação moderna pouco se fala e pouco se usa esse sistema na educação. So to give you an example of syllogistic debate and argumentation, let's say our topic of debate is impermanence, and we want to know whether sound is impermanent or not. Então, para dar um exemplo para vocês de como funciona esse sistema de silogismo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que seria, vamos supor que a gente está investigando a impermanência, e a pergunta aqui é se o som é permanente ou impermanente. So, for example, a debater might make this proposition: a sound is impermanent because it is a product. Então, alguém poderia fazer esta afirmação: um som é impermanente porque ele é um produto. So, when we look at this proposition, we see three elements. Sound is the topic, impermanent is the predicate, and the product is the reason. Então, nesse caso, a gente está vendo aqui esses três, né, nessa proposição, a gente está vendo esses três elementos, né? Som seria o tópico, a impermanência seria o predicado e produto seria a análise. So the debaters will have to ask questions to each other and respond to find out whether a sound is a product or not. And if sound's a product, then it must necessarily be an impermanent. There is a logical provision. Everything product must be impermanent.
Então, é claro que com base nisso haveria um debate, mas nesse caso existe um conhecimento prévio, né, um conhecimento estabelecido prévio de que tudo que é produto é impermanente. So, I mean, it doesn't matter so much whether sound is impermanent or not permanent, but why we use this kind of topic is basically to learn about what impermanence means. Life is impermanent. Então, basicamente, a gente, claro que aqui pode parecer um pouco superficial, né? Essa questão de se o som é permanente ou impermanente. Mas o objetivo final, claro, é entender a qualidade permanente ou impermanente da vida. So impermanence means that everything is changing from moment to moment, including our lives. So that being the case, nothing is permanent. So we must not get too much attached to life and things, because at the end, everything will come to an end. Então, se a gente reconhecer que todas as coisas são impermanentes, a gente vai entender que tudo vai chegar ao fim, né? Nada na vida é para sempre. Então a gente vai com certeza nutrir, né? Cultivar uma atitude menos apegada, né? Às coisas e aos fenômenos. So how is this relevant to our life is, we all have grasping at the permanence of life. We all kind of inside feel that as if I'm going to live forever. I'm not going to die today, not tomorrow, not this year, not next year. And we plan so much as if we are going to live forever, but that is, not true. Como isso influencia nas nossas vidas diárias? Muito simples. Por exemplo, no nosso planejamento mesmo, né? Quando a gente não leva em consideração a impermanência e a gente cultiva essa atitude mental de que nada vai nos acontecer, eu nunca vou sair, eu nunca vou perder a minha vida, não vou morrer hoje, nem amanhã, nem depois. Quando a gente cultiva esse tipo de atitude, né, a gente ignora a impermanência, a gente começa a fazer planos e a gente começa a conduzir a nossa vida de uma maneira que pode ser extremamente sofrida, né, por a gente não reconhecer essa faceta da realidade. So if we accept impermanence as truth, reality, natural law of nature, then when things change in our life, right, we don't get shocked. And when things don't work the way we wanted it, it's okay, and so that helps us to be able to deal with stress and difficulties in life. Porém, se a gente consegue reconhecer a impermanência e essa característica impermanente da vida, a gente vai conseguir se preparar para as mudanças. Então, se alguma coisa mudar na vida, se alguma circunstância mudar, eu sei que isso pode acontecer e está tudo bem, né? Eu vou passar por isso e eu vou aprender com isso. Se as coisas saírem do jeito que eu imaginava, que bom, eu vou ficar feliz com isso, reconhecendo que poderia ter sido diferente. Então, essa sabedoria nos ajuda a viver de uma forma mais realista e menos sofrida. So if things are going well now, don't get too much attached, they could change. If things are bad now, don't be depressed because they could change for better. Então, se as coisas estão indo muito bem agora, não se apega porque elas podem mudar. Se as coisas estiverem indo muito mal agora, não se preocupa porque elas também podem mudar para melhor. So our monks and nuns in monasteries, they engage in regular debates, maybe 2 sessions, one in the morning, one in the afternoon or evening. And so they debate about different topics, of Buddhist studies. Então, os monges e as monjas, eles participam de pelo menos 2 sessões de debate diárias, uma de manhã, uma de tarde, ou uma de manhã, uma à noite. So if you, watch the monks and nuns debate, there's also physical movements involved. One who asks the question standing up and clapping hands together and demanding answers to his or her questions and stepping on the floor and very loud exchanges of thoughts. É muito possível que se vocês olharem no pátio de debate dos mosteiros, vocês vão ver os monges e as monjas encenando essas perguntas com seus corpos. Então, aqueles que fazem pergunta, normalmente, eles vão bater as mãos, eles vão bater o pé no chão,
eles vão exigir respostas, né, com muito vigor. Toda essa parte, né, do vigor mesmo desse debate faz parte da maneira como eles aprendem. So we have not seen the monks and nuns in debate. We might misunderstand that they are fighting with each other or they're in conflicts or something, but they are not. They are debating about important topics in Buddhist studies for deeper understanding and insights. Então, se vocês, por exemplo, nunca ouviram falar desses processos de debate e vocês assistem uma dessas sessões no pátio do mosteiro, é muito possível que vocês achem que eles estão brigando, que eles estão tendo uma briga. Mas, na verdade, não é nada disso. Eles estão simplesmente debatendo tópicos budistas importantes. So debating is a part of an analytical meditation, not single-pointed meditation. Então, o debate faz parte desse aspecto da meditação analítica, não da meditação unifocada. So what are the main areas of study in monastic education? If you ask, there are 5 major areas. Então, existem cinco áreas predominantes de estudo na pedagogia dos mosteiros tibetanos. One is perfection of wisdom, which in Tibetan is called parchin, in Sanskrit called prajna paramita. Então, primeiro vem a perfeição da sabedoria, que em tibetano chama-se parchin e em sânscrito é prajna paramita. So in Buddhism, there are paths, spiritual paths and spiritual levels leading to nirvana and enlightenment. All of these things are explained in the Prajna Paramita sutras or discourses. Então, existem vários níveis para se atingir o nirvana e esses níveis estão descritos nos textos, nos sutras Prajna Paramita. Another area of study is called the middle way, in Tibetan called Uma, in Sanskrit called Madhyamika. Outra área de estudo seria o caminho do meio, que em tibetano é chamado de Uma ou em sânscrito Madhyamika. So this study is about the Buddhist ontological or ultimate reality called emptiness or shunyata. Essa área de estudo é sobre a ontologia budista ou essa análise final dos fenômenos, que é a realidade absoluta, que a gente chama de vacuidade ou shunyata. So realizing the middle way or the middle path is a must to be free from suffering and to find lasting happiness. Então, entender a natureza do caminho do meio é fundamental para encontrar a iluminação e a felicidade genuína, permanente. The third major area of study is called valid cognitions or Buddhist metaphysics, in Tibetan called Namjal, in Sanskrit called Brahmana. A terceira área de estudo do budismo tibetano seria as cognições válidas ou a metafísica budista, que em tibetano a gente chama de Namjal e em sânscrito seria as pranamas. So this is basically a study of human psychology. Então é basicamente o estudo da psicologia humana. So we have valid perceptions of things, but we have also mistaken perceptions of things. And so all these different types of perceptions are explained in Brahmana. Então existem percepções válidas e percepções inválidas e todas essas são estudadas nessa área de pranama. So Buddhist logic, argumentation, reasoning are part of this Brahmana study. Então todo esse aspecto, né, da lógica budista, do pensamento budista, ele é todo explorado nessa área pramana. Next area of study main is called treasury of knowledge, in Tibetan called desde, in Sanskrit called Abhidharma. Então a quarta área de estudo seria o tesouro da sabedoria, né, o tesouro do conhecimento, que em tibetano a gente chama de desde e em sânscrito se chama Abhidharma. So this is about Buddhist cosmology and how the universe has come into being, and it also talks about the mental system. Então esse aspecto, né, do estudo fala sobre a cosmologia budista
e os sistemas mentais. And the last major area of study is called monastic ethics, or Tibetan called Durva or Vinaya. Então, a última parte, né, dessas áreas de estudo seria a ética monástica, ou que em tibetano é conhecido como Dulwa ou Vinaya em sânscrito. So the monks and nuns are celibate, and they have agreed to keep many ethics or vows, and all of those things are explained in the Vinaya Pitaka or discourse. Então, por exemplo, monges e monjas são celibatários e eles também concordam com uma série de outros votos, né, que estão descritos nesses textos do Vinaya. So as I said earlier, memorizing, reciting are so essential pedagogical skills in the monastic education. So Tibetan monks and nuns, they memorize the fundamental text of all of this, and then they read Indian and Tibetan commentaries to understand deeper meanings of the root text. Então, como eu disse, a memorização e a recitação são muito importantes. Os monges e as monjas budistas, eles precisam decorar os textos básicos de cada uma dessas áreas, além de conseguir ler textos tibetanos e indianos, né, ou seja, em sânscrito, sobre estas áreas de estudo também. So the key pedagogical skills, as I have explained very briefly, are the listening, contemplation, and meditation. Então, como eu disse anteriormente, as principais habilidades pedagógicas seriam escutar, contemplar e meditar. So regular debate is part of analytical meditation. Então, esse aspecto do debate seria parte da meditação analítica. So now I would like to summarize my talk, and then I would like to yield for you to ask me questions. Então, agora eu gostaria de encerrar e resumir a minha fala aqui, e depois eu vou abrir para perguntas e respostas. So what I said is that Tibetan monastic education is a very systematic and rigorous study program, and it will take at least 16 years to get a Geshe degree equivalent to Ph.D. program. Então, eu comecei falando que o sistema de educação monástico tibetano, ele é muito rigoroso e, por exemplo, levaria 16 anos no mínimo para você conseguir um título de Geshe, né, que seria o título mais alto. Teacher-student relationship is central for learning and realizations. A relação aluno-professor é muito importante para a aprendizagem e para a realização espiritual. And the monk and nun scholars are every day involved in listening, contemplation, and meditation on their fields of study. Então, monges e monjas budistas estão envolvidos com a escuta, contemplação e meditação, né, nas diferentes áreas de estudo. And their focus of study primarily are 5: perfection of wisdom, middle way, valid cognition, treasure of knowledge, and monastic ethics. Então, os 5 campos, as 5 áreas de estudo principais seriam a perfeição da sabedoria, o caminho do meio, as cognições válidas, o tesouro do conhecimento e a ética monástica. So thank you very much for your attention, and I welcome your questions. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, e agora eu gostaria de acolher as perguntas de vocês. Se vocês quiserem perguntar pelo chat, pelo bate-papo, fiquem à vontade. Eu posso ajudar vocês a perguntar. So, Mr. Tenzin, Yeah. I'd like to ask a question myself. Sure. I'm a pedagogue. I'm an educationist here in Brazil, so this topic is particularly interesting for me. Thank you very much for that wonderful explanation on the Tibetan monastic education system.
to me that is very precious, very interesting. So I'd like to know more. I'd like to know further on the assessment or evaluation system in Tibetan monastic education. How are students assessed or evaluated on their progress? Yes, thank you for your appreciation and the question. Traditionally, they were assessed based upon oral debate and defense. There were no written exams. But today, in the Tibetan diaspora in India, our monastic universities have both oral and written examinations. They have to pass the exams, they have to defend their positions, and then the scholars are going to evaluate their performance and give you marks. Então, a pergunta que eu fiz para o Sr. Tenzin Dorje é sobre... Primeiro, eu agradeci ele pela fala dele, disse que, como pedagogo, eu sou muito interessado nesse tema dos sistemas de educação diversos, e perguntei para ele como funciona o sistema de avaliação né, na educação tradicional budista tibetana. E ele disse que, tradicionalmente, existia apenas um sistema de avaliação, que era a defesa oral, né, e que daí tinham alguns monges mais experientes que avaliavam essa defesa oral, como se fosse a defesa que a gente faz de uma dissertação ou de uma tese, né, no nosso sistema de educação moderno, mas sem absolutamente nada escrito, né, não se avaliava nada escrito. Hoje em dia, ele disse que na diáspora tibetana na Índia, isso mudou bastante, que hoje em dia existem sim avaliações escritas e orais, e que o monge ou a monja tem que passar nos dois tipos de avaliação para conseguir o título. Thank you very much. You're welcome. Vocês têm alguma pergunta? Gostariam de ouvir aqui algumas pessoas, a Germana agradecendo. Vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta para ele? Ok. O Bruno está perguntando se existe algum paralelo dessa formação para crianças. So, Mr. Tenzin, one of our friends here, Bruno, he's asking about like early childhood education, because Geshe degree seems to be higher achievement in the education system. So when it comes to early childhood education, what would be the equivalent? Oh, I see. Yeah, you're right. As I said, it takes at least over 16 years. So it begins from a very young age where, as I said, the first education is learning to read the Tibetan script and language, and then memorize some basic texts. And then, when you reach a certain age, let's say about, don't hold me the age, like it's about, like say 10, then they will start to teach you the basic debate in a basic text. So it's built, systematically, just like our modern education system. It is built systematically leading up to the Geshe program. Então, o Sr. Tenzin está dizendo que como ele disse, realmente, né, quando a pessoa consegue o diploma de Geshe, já é adulto, né, porque é no mínimo 16 anos de estudo, mas esse estudo começa muito cedo. Então, mais ou menos aos 7 anos de idade, a criança ingressa ao mosteiro, e aos 10 anos, daí ela vai se alfabetizar em tibetano, né, na escrita tibetana, no alfabeto tibetano. E daí, depois disso, aos 10 anos, ela já vai começar a ter as primeiras aulas dela de dialética e de debate. Então, é mais ou menos essa progressão dos estudos, e daí, é claro, vai evoluindo no sentido de conseguir esse diploma de Geshe, né? Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. A gente tem uma pergunta da Karen. Ela está dizendo assim: para ingressar no monastério, qual o critério? Ser aceito pelo professor? Como é o acesso ao monastério? So, Mr. Tenzin, we have another question here from our friend Karen. She's asking about the, let's say, maybe that word is not proper, but just for you to understand, the process of enrollment. Yes.
So how do you enroll a kid in that education system? Is it like the teacher must take that student, or there's like a proper test for that student to get in the monastery? I mean, to the extent I know, I have lost touch with monastic education right now, going on for a while. But what I remember is that, unlike modern education system, they don't have to file an application or admission. Yeah, let's say a child wants to be a monk, and so he or she becomes a monk and learn about reading and writing a little bit. And now today we have in the monastery also separate schools where they are given both Tibetan and modern education. Okay, so then when you are able to, like say, it's more to do with your ability. When they perceive that now you could start like a basic logic study, they will do it. I don't think you have to take a test or exam to get into that kind of a study. Então eu infelizmente perdi o contato com as universidades budistas, né? Eu não sei mais exatamente como é o processo, mas tradicionalmente eu sei que nunca existiu nenhum tipo de prova ou vestibular ou vestibulinho para entrar nesses mosteiros. Se uma criança tem vontade de ingressar, se uma criança tem vontade de se tornar monge ou monja, basta ela manifestar essa vontade, e quando eles sentirem que ela tem capacidade para começar os estudos na área de lógica, né, e de pensamento crítico, eles vão começar. Mas no início é apenas a alfabetização mesmo. So at a very basic level, there is no admission test traditionally, but once you're in a class, then you should be able to do well in the exam to be able to advance to the next level. Então, é claro que não existe nenhuma prova de admissão, mas uma vez que você entrar, você tem que manter um certo, digamos assim, um certo padrão de qualidade na sua participação nas aulas. So, another question from Germana. So she's asking whether there's any kind of education system, systematic like that one that you're explaining, but not for monastic students, for lay students. I mean, these days, there are some institutes we established in India, for example, where lay students can join that. Traditionally not, you have to be monk or nun to get into these educations. But today we have some schools where you are able to do that study. As a matter of fact, there are international students studying this at, for example, the Institute of Buddhist Dialectics in India, Dharamsala. So there are international students. First they learn about the language and then they join the program. And then they debate in Tibetan. You have to debate in Tibetan language. You can't debate in any other language. Então, tradicionalmente não, né? Tradicionalmente você teria que ser monge ou monja para receber essa educação. Mas hoje em dia tem algumas instituições estabelecidas na Índia que permitem esse estudo, né, de pessoas estrangeiras. Mas, por exemplo, no caso do Instituto de Dialética Budista em Dharamsala, você, sendo estrangeiro, pode entrar, tem um programa para estrangeiros, que eles vão, na verdade, fazer o mesmo processo. Eles vão primeiro se alfabetizar em tibetano, depois vão praticar e vão fazer os debates em tibetano, porque não existe como debater em outra língua, né? É um sistema de dialética que tem tudo a ver com a forma como a língua se constitui, né? Então, você tem que aprender tibetano para isso. So, maybe... so, Breno is asking, he actually wrote in English. He's thanking you for your lecture and your time and precious words. And his question is, how to break the wheel of life in this age? That's a very broad question. Right. But maybe you can give him a glimpse. How to break the wheel of life at this age? I don't know what do you mean exactly by that. But if you are thinking about from the Buddhist point of view,
how can we, I'm taking it to mean like, how can we get out of samsara, cyclic existence? Then there's a whole process. There is something called 12 links of interdependent origination. The reason why we are stuck in samsara, going round and round in samsara with suffering, is all our life existence starts with ignorance, right? So if we can cultivate the wisdom, realizing emptiness, to uproot that ignorance, it will break the cycle and we can get out of the suffering and we can be in nirvana, liberation. Então, eu não tenho certeza se eu entendi a pergunta, mas se você está se referindo a se livrar do samsara, né? Sair do samsara, que seria a existência cíclica de nascimento e morte, existe um ensinamento que fala sobre os 12 elos de existência, e o primeiro deles é a ignorância. Então, a melhor forma de romper estes elos que nos mantêm renascendo seria destruir esse elo da ignorância, cortando a ignorância, arrancando a ignorância pela raiz, e então parando todo tipo de sofrimento. So maybe, in general, I would say that in the Buddhism, we always emphasize that we should practice upaya, skillful means, and jnana, wisdom, together. So method and wisdom must together. In other words, if you always practice compassion and wisdom together, I think you can break the cycles in life, many difficulties in your life. Então, no budismo, a gente fala sobre dois tipos de prática, né? A prática de upaya, que seriam os meios hábeis, e prajna, né? Que seria a sabedoria. Então, essas duas práticas são muito importantes. Se você conseguir praticar com sabedoria e meios hábeis, você consegue se livrar da ignorância. So maybe one last question from Sandra. She's asking, how does the process of memorizing goes? How does the process of memorizing goes? Well, memorization is a very individual-based kind of pedagogical skills. Let's say I want to memorize 8 verses mind training. There are 8 stanzas, right, mind training. Then I'll just basically focus on every stanza with 4 lines and try to repeat it many times until it comes to my mind, right? And it may take a few days or a week or so, depending upon your ability to memorize. And so once it comes to your mind, then you have to recite it. That's how the process works. Então, depende muito, é um processo muito pessoal, né? Vamos supor que a gente se determinou a recitar de cor os 8 versos que transformam a mente, né? O texto de Lojong, que a gente teve ensinamento do Geshe Lharampa recentemente. Muito bem, então a gente tem que repetir os versos sucessivamente, de forma progressiva, até que a gente consiga memorizar. Isso o quanto tempo isso leva vai depender da disposição e da aptidão de cada pessoa. Pode demorar alguns dias, pode demorar algumas semanas. So as a Buddhist, I have memorized many prayers and texts. For example, one stanza example, I think almost all Tibetan Buddhists know this. We take refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha, and we want to be Buddha. So there's a formula, one stanza says, in Buddha, Dhamma, and Sangha, from now until enlightenment, I go for refuge. By the power of my generosity and other practices, may I become Buddhist, Buddha, right? That's how you memorize it. Then you recite it every day, and then you meditate on that. Então, como praticante do budismo, eu tive que decorar muitas preces e muitos textos, né? E a forma como a gente faz isso é realmente recitando de trás para frente, de frente para trás, de todas as formas, né? Como ele acabou de fazer uma demonstração aqui, e é dessa forma que a gente vai se familiarizando com os versos e vai decorando eles. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, lembrando vocês que esta palestra vai ficar no YouTube, se vocês quiserem acessá-la ou quiserem indicar para alguém. A gente também gostaria de lembrar vocês do lançamento, aqueles que ainda não sabem, do mais novo livro, que na verdade seria uma obra biográfica, né, sobre Sua Santidade Dalai Lama. O livro é A Semente da Compaixão, né, que é um lançamento em conjunto da Caminho Suave com a editora Mantra.
Se vocês quiserem saber mais sobre o lançamento, vocês podem acessar no Instagram @editoraedpro para saber sobre se alguém quiser adquirir, né, fazer a aquisição do livro. E, além disso, aqueles que puderem, tiverem inspirados a fazer doações, a gente tem nosso programa Uma Corrente do Bem, para contribuir com as nossas atividades. Tem os dados bancários para transferência ou depósito. Se vocês quiserem tirar uma foto, até mandar para alguém que possa ter interesse também, fiquem aí à vontade. E queria também aproveitar para anunciar o nosso próximo programa, que seria uma palestra com a nossa querida amiga Gianni Pili, né, professora e tradutora do Dharma. Ela vai falar sobre as 4 incomensuráveis, ou as 4 qualidades do coração. Essa palestra vai acontecer no dia 8 de agosto, sábado, das 10h30 às 12h30. Então, gostaria aqui de agradecer o Sr. Tenzin Dorje pela participação dele, essa é a segunda palestra dele. Mr. Tenzin, I'd like to thank you very much for your words and your teachings. It is indeed very enlightening to know more about the pedagogy and the learning system of Tibetan monastic centers. We are also aware that recently His Holiness has made huge advancements to the curriculum, adding some of the Western, let's say Western or modern topics to the curriculum, showing how open-minded and how embracing he is towards developing a new system of learning. And surely we should take this as an example, take His Holiness as a role model, and also bring to our modern education, our Western universities, more information about meditation, contemplation, and so forth. So we hopefully can learn more about this monastic system in the future and also benefit from it. Thank you very much, Valentin, for your wonderful translation. And you said it right. And I want to end there that you're right. His Holiness has integrated modern subjects in the monastic curriculum. And basically, he would like to bring changes in the modern education system where we could educate both the brain and the heart, right? The modern education is very much based upon the brain education, which we try to bring into Tibetan monastic education. Now, the Tibetan monastic education is education about the heart, which needs to be brought into the modern education. So I hope that will come soon. So thank you, everyone, for your attention, and thank you very much. Então, eu agradeci o Sr. Tenzin e também lembrei que Sua Santidade Dalai Lama, depois de muitos séculos, reformou o currículo monástico tradicional, e hoje em dia os geshes e as geshemas, eles precisam estudar matérias da ciência moderna, né? Então, eles precisam estudar biologia, eles precisam estudar química, eles precisam estudar física e filosofia ocidental. Então, eu acredito que isso é uma atitude que é muito admirável de Sua Santidade Dalai Lama, muito corajosa e aberta. E eu disse para o Sr. Tenzin que eu desejo que nós, aqui no Ocidente, possamos ter uma atitude tão aberta quanto a dele e também receber e acolher esse aspecto da contemplação e da meditação que estão tão bem estabelecidos na educação tradicional tibetana. Ele me disse que ele também espera que isso aconteça e que é por isso que Dalai Lama tem trabalhado tanto nesse tópico da educação para corações e mentes. Muito obrigado. So thank you very much, Mr. Tenzin. I hope you have a wonderful evening there.